Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus possa alcançá-lo onde quer que você se encontre nesse momento. Aqueles que estão acompanhando no exato momento do culto, às 18h30, que Deus o abençoe. Você que vai ver depois, já quando estiver lá posto no YouTube, também que você possa ser muito abençoado no momento em que você estiver acompanhando essa celebração. Hoje nós estamos num formato diferente, não estamos lá no templo transmitindo ao vivo, pela questão do agravamento da pandemia. Preferimos, por uma questão de segurança, que cada qual que irá contribuir com o culto possa estar gravando a sua parte em sua casa com um pouco mais de segurança. Com a graça de Deus, em breve ou voltaremos todos a celebrar no templo ou a equipe voltará a transmitir ao vivo em tempo real. Mas isso não irá implicar em perda de qualidade, de comunhão, de adoração e de edificação nesse nosso tempo de adoração. Eu tenho certeza que nessa noite você há de ser muito, mas muito edificado, muito impactado pela presença de Deus na sua casa e na sua vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus, vamos suplicar que Ele nos ilumine e nos instrua nesse tempo especial de louvor e adoração. Paizinho querido, nós te adoramos. Nós temos imensa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas a tua mão tem feito por nós. A tua proteção, a tua segurança, o amparo que o Senhor tem nos prestado não tem igual. Por isso te louvamos e te pedimos que nesse tempo em que a igreja estará reunida, ainda que virtualmente para te adorar, que o teu Espírito faça uma obra maravilhosa de edificação, de transformação, de renovo, de cura, que haja verdadeira transformação de corações nessa noite, Pai. Que ninguém passe por esse tempo de adoração e saia da mesma forma. Que, pelo contrário, que possa ficar de uma maneira muito forte e poderosa em cada coração um sentimento verdadeiro e real de que Deus falou, de que Deus agiu, de que Deus se revelou a cada coração. Ministra sobre nós, dá-nos da tua inspiração, ilumina cada coração que vai estar ministrando nessa noite, ilumina cada mente que há de receber com muita reverência a palavra e há de se colocar com muita reverência em postura de adoração. Ilumina, dá-nos da tua graça, capacita-nos para te adorar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura do Salmo 115. O Salmo 115, que é um salmo que nos convida a uma experiência muito forte e genuína de adoração ao nosso Deus. Diz assim a palavra: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obras das suas mãos, de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará e abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Esse salmo nos convida a uma genuína postura de adoração ao único e verdadeiro Deus. E nesse momento nós vamos com a nossa irmã Gisane Monteiro, nossa regente querida, entoar um hino muito bonito do Cantai Todos os Povos, o hino número 3, que diz: Deus, somente Deus. Deus,
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios podem revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, somente Deus domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Inspirados pelo belo cântico que cantamos há pouco e constrangidos pela beleza da santidade de Deus que é manifesta no meio dos louvores, vamos nesse momento confessar a Deus o nosso pecado. E para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia e buscar inspiração para que a sua confissão seja profunda, a partir do texto de Isaías 42, no verso 8, onde diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse texto do profeta Isaías nos fala que o nosso Deus não divide com ninguém e com nada a glória que lhe é devida. Tudo que somos, tudo que temos, vem do nosso Deus. As Sagradas Escrituras nos diz também que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Portanto, é a Ele que devemos agradecer, é a Ele que devemos prestar culto e honra por uma vida abençoada, por uma vida digna que nós temos. Todas as vezes que atribuímos o sucesso, o êxito da nossa caminhada ao nosso talento, à nossa inteligência, à forcinha que um ou outro possa ter dado às nossas caminhadas ao longo da jornada, todas as vezes que fazemos isso, nos esquecendo de que acima de tudo e sobretudo foi Deus quem nos impulsionou e nos projetou, nós ofendemos Deus. Então curve a sua cabeça, confesse a Deus que em alguns momentos você se esquece que a honra é devida a Ele. Ou de uma maneira inconsciente, sem perceber, ou muitas vezes com muita consciência, movido pela vaidade, pelo ego que diz: você é bom, você é competente, você é maravilhoso. Confesse ao seu Deus, nesse instante, esse pecado. Um pecado que nós protestantes rejeitamos muito, que é o da idolatria. Nós jogamos para outras confissões religiosas, mas nós também temos os nossos pecados, na medida em que colocamos no centro do nosso coração coisas e pessoas que não devem estar sentadas ali, porque o trono da nossa vida é exclusivo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Curva a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Paizinho querido, nós queremos admitir diante do Senhor que nem sempre reconhecemos o quanto o Senhor trabalha e é poderoso em nos impulsionar, em fazer que a nossa vida possa cada vez mais avançar na direção de uma vida digna, de uma vida honrada, de uma vida abençoada. Quantas vezes, ó Pai, nós chegamos num lugar de sucesso, atingimos um patamar de vitória, e ao invés de olharmos para o alto e erguermos as nossas mãos em adoração ao Teu poder, em louvor, em glória ao Teu nome, nós olhamos para aqueles que estão aqui embaixo, para os homens, para os poderes constituídos, para as nossas qualificações pessoais. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos em todo o tempo a termos consciência de que tudo o que temos e tudo o que somos vem do Senhor e deve ser devolvido ao Senhor em forma de adoração, de gratidão e de louvor. Assim oramos,
suplicando o teu perdão, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, perdoados, livres da culpa, vamos adorar o nosso Deus com muita liberdade. E nessa ocasião, nessa noite, nós temos o privilégio de sermos conduzidos em adoração por nosso irmão Felipe Alisson, que lá da Bahia estará nos conduzindo em cânticos muito especiais de louvor e edificação para a honra e glória do Senhor. Fique em sentimento, em postura de reverência, mas também fique com seu coração repleto de gozo. Fique numa postura livre para nesse momento erguer as suas mãos e com todo o seu ser render graças ao seu Deus. Com a palavra, o nosso irmão Felipe Alisson. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
Todos um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casas e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casas e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Felipe Alisson, que o Espírito Santo acrescente em inspiração, em talento, mas também em comunhão com o Pai, para que cada vez mais ele possa nos conduzir em louvores e em adoração, em espírito e em verdade. Nesse momento nós vamos cultuar, adorar o nosso Deus por intermédio dos nossos dízimos e ofertas. Nós temos insistido aqui nesse tempo de isolamento social que a igreja continua a ter suas demandas, as suas despesas e, portanto, precisamos contribuir. Nós dependemos exclusivamente do apoio financeiro que os irmãos, membros e congregados dessa igreja prestam à igreja. Nós queremos que você fique bem atento ao número da conta que vai aparecer durante o instrumental, mas que você também possa estar pensando em outras possibilidades, caso você não tenha familiaridade e acesso à transferência eletrônica. Alguns têm dito que não têm acesso a transferir para o Banco Bradesco e não estão querendo ir ao banco para poder fazer depósito porque estão com medo da pandemia. Então, você pode procurar um presbítero, um dos presbíteros da nossa igreja ou presbítera da nossa igreja e comunicar essa sua dificuldade, e esse presbítero vai intermediar junto à tesouraria um meio de você fazer sua contribuição. Ok? Então, nesse momento, nós vamos ser conduzidos por um belo instrumental com a nossa irmã Fernanda Moura e após o instrumental retornaremos com a ministração da palavra. Mas antes, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar a Deus, agradecendo de antemão pela bênção da provisão, pela bênção do recurso material que Ele coloca em nossas mãos para que tenhamos sustento para a nossa família, mas que possamos também abençoar vidas. Baixe sua cabeça. Paizinho querido, nós lhe agradecemos uma vez mais pela sua provisão, pelo modo como o Senhor nos cuida materialmente. O Senhor tem, nesse período de muita escassez, nos cercado com o que é necessário para que possamos passar com dignidade por essa pandemia. Abençoa essa comunidade, Senhor. Ajuda-nos a gerirmos os nossos recursos com sabedoria, para que todos tenham para viver com a devida dignidade que é própria dos filhos de Deus. Abençoa-nos enquanto igreja, abençoa as famílias, abençoa as dispensas, abençoa os lares, para que possamos, ao final de tudo isso, olhar para trás e dizer: nada nos faltou, porque Deus em tudo nos supriu.
Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos acompanhar o instrumental com a nossa irmã Fernanda, enquanto a conta aparece aí na sua tela, e você pode ou copiar ou dar um print, se você já tem, pode fazer por meio do aplicativo nesse momento. Amém? Que Deus lhe abençoe. É chegada a hora de acolhermos a palavra de Deus. Nós já pudemos nos manifestar diante do Senhor com orações, com cânticos espirituais, e agora o Espírito Santo requer de nós que fiquemos reverentes e silenciosos diante da sua palavra. Acalme os seus sentimentos, os seus pensamentos e permita que a revelação que vem do alto possa descer ao seu coração de maneira muito poderosa. Nós vamos fazer leitura do Evangelho de João, do capítulo 19, começando pelo versículo 23. Hoje é domingo, dia das mães, e esse texto traz uma passagem muito bela, onde Jesus trata com muita ternura, com muito afeto a sua mãe, Maria. Diz assim a palavra do nosso Deus, no Evangelho de João, capítulo 19, verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo tomou para casa. Essa atitude de Jesus é motivada por 2 coisas. A primeira delas, o afeto, o amor profundo que Jesus tinha por sua mãe. Às vezes, nós cristãos, em especial de linha protestante, tratamos Maria como se ela tivesse sido apenas um ventre, no qual Jesus habitou, já que haveria de ter um ventre para que ele pudesse fazer carne por vias naturais, apesar de ter sido concebido de maneira sobrenatural. Deus então escolheu Maria. E tratamos Maria sem perceber que existe uma relação de afetividade profunda entre ele e sua mãe. Fazemos leitura de alguns textos onde Jesus, no exercício da sua autoridade diante dos discípulos, parece tratá-la com frieza, mas não é bem assim.
Jesus era um filho terno, amoroso, cuidadoso com sua mãe. Inclusive, grato, porque uma mulher que compreendeu o seu ministério, uma mulher que aceitou a sua vocação. Ter um filho que se apresenta diante da sociedade como Messias, numa sociedade onde o Messias era aguardado com tanta expectativa, ter um filho que se apresenta diante de uma sociedade como Messias, numa sociedade onde muitos outros falsos Messias já foram muitas vezes punidos, foram sentenciados porque se arvoravam ser o Messias, você aceitar que o seu filho escolha essa vocação, abraça essa vocação e apoiar esse filho, é fruto de uma relação muito terna, de muita intimidade, de muita reciprocidade entre mãe e filho. Então nós, protestantes, precisamos rever o modo como enxergamos Maria. Ela não tem o papel que lhe é atribuído teologicamente em outra confissão religiosa, ela não é salvadora, ela não é intercessora, mas ela é uma mãe espetacular, ela é uma mãe formidável. Ela apoiou Jesus quando Cristo publicamente manifestou que era aquele que Deus escolheu para levar a libertação aos cativos, para dar vista aos cegos. Não seria qualquer mãe que aceitaria isso facilmente. E ela assim procedeu, apoiando o seu filho na sua vocação. E Jesus, em contrapartida, nesse texto em especial, demonstra um afeto, um amor muito grande por sua mãe. Então, quando Cristo diz para o discípulo, olha, agora esta é sua mãe, quando diz para Maria, agora este é seu filho, ele é motivado, em primeiro lugar, por um afeto, por um amor que é próprio de um filho por uma mãe e que era muito real e presente na relação entre Jesus e Maria. E em segundo lugar, e é aqui que eu quero me deter nessa noite, Jesus assim o faz porque ele tinha uma visão de família muito diferente. Dentro do judaísmo, família convencional tradicional era aquela que tinha como único vínculo o sangue, a hereditariedade, os bens, os títulos e os direitos eram transferidos hereditariamente por intermédio da procriação. Homens geravam filhos para transferir bens, para transferir direitos, para transferir status. A família tinha essa dinâmica. Talvez não muito diferente do que a gente vê nos dias atuais. Nós ainda assistimos esse tipo de procedimento naquelas famílias mais abastadas, naquelas famílias endinheiradas do nosso país. Eles querem fazer com que os recursos, a fortuna, fique ali, restrita, delimitada dentro dos vínculos de sangue. Mas Jesus não tinha essa visão. Para Jesus, a verdadeira família, ela tem outras características, ela transcende a esse elemento delimitador e reducionista do conceito de família que Deus assim criou. Jesus, ele olha para aquela mulher e não vê nenhum problema em dá-la como agora mãe do seu discípulo, porque a sua visão de família é muito ampla, não é uma visão reduzida de família. E nós vamos nessa noite refletir um pouquinho sobre as características da família segundo a visão de Jesus e que é e deveria ser a visão de família que nós cristãos abraçamos. A despeito de ainda preservarmos o costume de chamar de parente aqueles que têm alguma vinculação sanguínea, Jesus ampliou isso. E ampliou de uma maneira muito poderosa e profunda. A primeira característica da família espiritual, dessa família que Cristo tinha no coração e o motiva a entregar a sua mãe ao discípulo, a primeira característica dessa família espiritual é o vínculo no sangue dele, o vínculo no sangue do Cordeiro. A família espiritual é aquela, sim, que tem vínculo de sangue. Mas não é esse sangue que tem tipo, que tem características biológicas específicas. É o sangue poderoso de Jesus. Em Cristo, nós somos adotados. Em Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. É o que diz o próprio Evangelho de João. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram, e a todos quantos o receberam, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus. E para ser filho de Deus, precisa aceitá-lo. E o que significa aceitá-lo? Aceitá-lo é crer de todo o coração que ele morreu naquela cruz para a redenção, para a remissão dos meus pecados. Quando eu aceito Cristo nessa condição de redentor,
mas também aceito Cristo na condição de Senhor da minha vida, eu então tenho o privilégio de ser feito filho de Deus. E eu sou inserido numa família espiritual, essa família ampla, essa família que não é delimitada, que não é restrita aos vínculos de sangue históricos. A beleza da família espiritual é que pessoas de condições sociais, é que pessoas de origens muito diferentes compõem a mesma família. Pessoas que têm percepções diferentes da vida podem chamar o outro de irmão e não têm qualquer tipo de receio de ser rejeitado, de ser repelido, porque o sangue de Jesus é tão poderoso para nos unificar, para nos unir, para nos fazer uma família, que nós não temos esse receio. É belo quando a gente visita uma igreja onde o Evangelho de Cristo é muito vivo e percebe que ali tem pessoas de todas as cores, de todas as origens sociais, tem pessoas que têm níveis de intelectualidade diferente e todas juntas estudando a palavra, cada um com a sua compreensão, cada uma com o seu nível de compreensão. A beleza da família de Deus é que nós deixamos de lado todos os preconceitos, nós deixamos de lado todos os obstáculos que se interpõem entre as pessoas no mundo normal e habitual. E nesse nosso mundo espiritual, nessa família espiritual, nós vivemos intensamente a irmandade. Nesse Dia das Mães, é importante trazer à memória que, além daquela mãe que muitas vezes nos colocou no mundo, que nos carregou no ventre e nos colocou no mundo, ou aquela mãe que num dado momento nos adotou legalmente, se comprometeu em ser a nossa mãe do coração, a nossa mãe de fato para toda a vida, no papel, juridicamente, legalmente. Existem essas mães que na informalidade da vida, nessa dinâmica muito informal da vida, começam a se aproximar das pessoas e começam a cuidar e começam a amparar, porque tem aquele ímpeto de cuidado, aquele sentimento de que precisa trazer para perto e manifestar o amor de Deus. A igreja é rica dessas mães espirituais. E eu gostaria muito que isso se multiplicasse mais e mais na nossa igreja. É muito gostoso pertencer a uma igreja onde mulheres de diferentes idades têm essa predisposição em acolher, onde os filhos se misturam. O meu filho de sangue é tratado como filho por aquela outra irmã que muitas vezes em outro lugar nem se aproximaria do meu filho, porque somos de mundos diferentes, de estratos diferentes, mas aqui na igreja ela se aproxima, ela corrige, ela dá uma palavra ali, ainda que muito amorosa, de admoestação quando o menino está fazendo alguma arte, alguma coisa inadequada, até para proteção e cuidado. É muito bonito quando na igreja essas barreiras caem por terra e a gente consegue viver essa dimensão linda da família ilimitada. Uma família que as pessoas sentam à mesa, as pessoas cuidam dos filhos umas das outras, as pessoas contribuem para o crescimento dos filhos umas das outras, porque somos filhos uns dos outros e somos mães e pais uns dos outros. Essa é a beleza do reino de Deus, essa é a beleza da família espiritual. Só que a igreja, muitas vezes, engole esse discurso ainda resistente de que família é aquele núcleo fechado, eu tenho que proteger, eu tenho que ser um leão, eu tenho que ser um guerreiro e uma guerreira para proteger a minha família. Nós temos que cuidar da família espiritual, essa família que sempre tem espaço para mais um, onde a mesa ela não tem número de cadeiras fechada, não é um número taxativo, não é um hall taxativo de membros que podem sentar em volta da mesa, é um hall aberto, é uma igreja, família espiritual, acolhedora, que abre espaço o tempo todo para que mais e mais filhos de Deus sentem ali e encontrem mães, mas encontrem pais também. Eu estou frisando muito as mães porque hoje é Dia das Mães, mas a igreja, essa família espiritual é um lugar de pais espirituais. Por quê? Porque nós não estamos conectados nesse sangue que um exame laboratorial pode definir o tipo e paternidade, maternidade. Nós estamos conectados por um sangue precioso, esse sangue libertador,
esse sangue que nos reconstrói, que nos dá nova vida, nova compreensão, nova cosmovisão e nos faz enxergar as pessoas para além desses rótulos e para além dessas amarras históricas de feudos, de famílias. É muito gostoso ter uma família sanguínea que a gente cresce junto, a gente troca experiências, mas num dado momento da nossa caminhada, o Espírito Santo nos mostra que é mais especial ainda ter uma família irrestrita, uma família onde em qualquer parte do mundo que eu estiver, eu vou encontrar um colo, uma mãe de verdade. Se ela for uma cristã verdadeira, se ele for um cristão verdadeiro, eu hei de encontrar um pai, uma mãe. É muito especial fazer parte dessa família espiritual. Portanto, irmãos, a primeira característica da família espiritual é essa. Ela tem sim um vínculo de sangue, mas não é esse que pode ser identificado por meio de um exame laboratorial. É um vínculo de sangue que vem a partir da experiência de sujeição a Cristo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. É crer que naquela cruz, onde os soldados estavam ali, já se preparando para poder escarnecer ainda mais de Jesus, deitando sorte sobre suas vestes, naquela cruz, quando o sangue foi vertido de uma maneira muito sacrificial, com a renúncia do Filho de Deus em prol da nossa salvação, naquele momento Jesus estava constituindo uma família de vínculos inquebráveis. Uma família que nós não podemos desfazer de maneira alguma. Nem homem algum, nem força humana alguma pode quebrar os vínculos do sangue de Jesus que nos une. Isso é belo, isso é poderoso, isso é sobrenatural. E essa é a família que Deus quer que sejamos. Uma família que se acolhe, que se cuida, independente das diferenças, independente das ideologias, independente das predileções, independente das origens diferentes. Aqui, em Cristo, em volta da mesa de Jesus, com Cristo partindo o pão, com Cristo nos dando a beber do seu sangue e a comer da sua carne, a colher da sua vida, somos todos um. Somos pertencentes à mesma família. Então essa é a primeira característica da família de Deus. Qual é o vínculo que nos une? É o sangue de Jesus. Nós cantamos, por vezes, aquele cântico até certo ponto antigo. Eu sei que foi pago um alto preço para que eu fosse um contigo, meu irmão. Para que fôssemos essa família que tem unidade, que tem verdadeira comunhão. Jesus pagou um preço, ele verteu o sangue dele, ele doou a vida dele. E é isso que nos faz família espiritual. E nesse Dia das Mães, em que você, mesmo sem poder sair de casa, ou mesmo sem poder ir a uma loja e comprar um belo presente, eu tenho certeza que você fez uma bela declaração de amor para a sua mãe, aquela que você leva o nome dela no seu registro. Mas eu queria também lhe desafiar, se não hoje mais, porque já se faz tarde, ao decorrer dessa semana, que você lembre das suas mães espirituais, que você lembre daquelas mulheres que em ocasiões muito especiais foram enviadas por Deus para lhe cuidar, para lhe mostrar que a família espiritual ela é ilimitada. As nossas mães biológicas ou as nossas mães adotivas, elas se cansam, elas por vezes não conseguem dar conta da demanda, elas não são super mulheres. Eu sei que hoje as poesias que são lidas no Dia das Mães retratam a mãe como um ser invencível, um ser que quase que não é nem de carne e de osso, de tão diferente que é na força e na capacidade. As mães de fato são muito especiais, mas nunca deixaram de ser de carne e de osso. E portanto, quando essas mães não conseguem fazer aquilo que deveriam naquele exato momento da vida dos filhos, o nosso Deus envia outras mães, as mães espirituais, as mães do coração. Isso não é demérito para nossa mãe biológica ou adotiva, mas ela é a prova viva, essa experiência é a prova viva de que Deus nos cuida em todo o tempo. E nos cuida no seio dessa família.
e nos cuida no meio desse espaço de cuidado que é a família espiritual. Primeira característica, vínculo de sangue é o sangue de Jesus. Segunda característica da família espiritual, aqueles que pertencem à mesma família espiritual, eles evidenciam uma predisposição de se sujeitarem ao Pai, assim como o Filho se sujeitou. É característica daqueles verdadeiros filhos de Deus uma sujeição, uma obediência, uma fidelidade ou mesmo uma perseverança em ser fiel, porque ninguém consegue ser fiel o tempo todo, ninguém consegue caminhar com uma atitude o tempo todo fiel, 100% fiel ao nosso Deus. Nós caímos, nós descumprimos os seus mandamentos, nós falhamos em obedecer. Mas os filhos verdadeiros têm aquela fome que Jesus tinha de fazer a vontade do Pai. Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E pertencer à família de Deus é maravilhoso, tem todos esses privilégios que eu acabei de elencar. Todavia, uma marca distintiva daqueles que pertencem à família de Deus é um apreço, é um prazer, é um gozo sem igual em estar no centro da vontade de Deus, tal qual Jesus. A relação de Jesus com o Pai é de uma beleza espiritual, é de uma ternura sem igual. Jesus obedece, honra, glorifica o Pai em todo o tempo durante a sua jornada terrena. Se somos de fato membros da mesma família, temos que ter essa predisposição em glorificar o nome do Pai através das nossas vidas. Então, a segunda característica dessa família espiritual ela é formada por membros que têm como projeto de vida, têm como essência maior a vida voltada para o cumprimento dos objetivos do Pai aqui na Terra. Essa família espiritual, ela nos faz ter um senso de missão, ela nos faz ter um senso de obediência. É muito bonito a gente encher a boca e dizer: eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus. Aqui e acolá, os crentes mais triunfalistas, aqueles que gostam de fazer esse discurso de seres invencíveis, usam como justificativa o fato de serem filhos de Deus. Quem é que pode vir contra mim? Eu sou filho de Deus. Quem é que pode se levantar contra mim? Eu sou filho de Deus. É muito bom você evocar essa condição quando você precisa de auxílio e amparo. Mas é muito difícil você viver como filho de Deus no dia a dia, no cotidiano, nos tempos de paz. Naqueles dias difíceis, nos dias maus, naqueles dias em que está dando tudo errado, a gente tende a ser, digamos assim, mais sujeito a Deus. A gente corre para o colo de Deus. A gente tem um ímpeto de ir na direção do colo afetuoso e protetor de Deus. Mas naqueles dias onde nada está acontecendo de trágico, de perigoso, nesses dias é que nós temos que mostrar que de fato pertencemos à família de Deus. Como? Permanecendo fiéis à ética do Evangelho, aos valores, aos princípios do Evangelho. Comportando-se como um autêntico seguidor de Jesus Cristo. Demonstrando que de fato nós entendemos qual o nível de radicalismo que Cristo empreendeu na sua vida diária de obediência ao Pai. É aí que nós temos que demonstrar o quanto, de fato, nós temos consciência do significado e da honra que é pertencer à família de Deus. A família espiritual, ela é afetiva, ela é generosa, ela é acolhedora, ela é inclusiva, tem sempre mais uma cadeira, todos são muito bem-vindos, mas existe sim um grande desafio de pertencer a essa família. Para que de fato tenhamos clareza de que já somos dela de uma vez e para todas, é preciso que no seu coração exista um desejo ardente de obedecer ao Pai e de viver para o Pai. Senão, seremos apenas oportunistas, seremos apenas, não filhos, mas aqui
enxergam uma possibilidade de se esconder debaixo de uma cobertura, de uma proteção por um tempo, mas quando passa a chuva, passa o temporal, a gente volta para a nossa vida e volta a fazer aquilo que nos dá na cabeça. Os filhos que voltam para a casa do pai, pensando e rememorando na parábola do filho pródigo, aqueles que voltam de fato e voltam com aquela alegria de reencontro com o pai e aceitam de fato que agora aquele lugar, aquela casa, aquela comunhão, aquela proteção de Deus é o único lugar digno para mim como filho. Aqueles que entendem isso são filhos espirituais. Aqueles que ficam nessa coisa um tanto quanto utilitarista, de correr para Deus, para usar Deus, e aí quando usa Deus, foge da presença de Deus porque já saiu com a porção que lhe era necessária, eu acho que esses não podem ser enquadrados como filhos de Deus e membros da família espiritual. Eu sei que você deve estar nesse momento pensando, mas hoje é dia das mães. Quantas mães têm o gesto generoso de aceitar aquele filho que está envolvido com coisas que não são boas, com coisas que não prestam? Quantas vezes eles voltarem para casa? Eles voltam para casa e ali tem um tempo de recuperação, se curam provisoriamente daquele mal que estava perturbando, seja uma droga, seja o álcool, seja o crime, seja relacionamentos rompidos, sejam dores do coração, e depois vão para o mundo. Se uma mãe aceita um filho, Deus não aceitaria? É claro que Deus aceita. É claro que Deus aceita. Enquanto é dia, há esperança. Nesse tempo que estamos vivendo, o Pai, Ele tolera, o Pai, Ele acolhe generosamente esses filhos que são titubeantes, esses filhos que ainda não se firmaram. Mas vai chegar um momento, vai chegar aquele grande dia, ou quando Cristo voltar, ou quando o Senhor me buscar individualmente, em que eu verdadeiramente terei que ter tido uma postura de decisão, uma postura de firmeza e de perseverança que me faça ser um filho autêntico de Deus. Se eu não conseguir em vida me firmar na casa do Pai, desejar ardentemente a casa do Pai, crer que a casa do Pai é o que existe mais precioso para a minha vida, se em vida não houve essa percepção, esse encontro, essa revelação, o acolhimento dessa revelação, como será na eternidade? Não sei. Não cabe a mim julgar ninguém. Esse desígnio, essa sentença, essa decisão sobre a morada eterna de cada pessoa está no coração do Pai. Mas uma coisa eu posso dizer, porque a Bíblia me dá amplo fundamento. Os filhos verdadeiros, aqueles que nessa vida tiveram um encontro e têm a segurança de que vão morar eternamente na casa do Pai, são aqueles que nessa vida já entendem que não existe lugar mais aprazível do que a mesa do Pai. Portanto, a família espiritual, ela é constituída de pessoas, de filhos que têm prazer na casa do Pai, que se sujeitam ao Pai, que vivem para honrar e glorificar o nome de Deus. Essa é a família espiritual. E existe uma última característica da família espiritual, que a família espiritual é uma família missionária. Porque o primogênito, Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que abriu o caminho para a adoção, que permitiu que tivéssemos livre acesso à mesa do Pai, ele é um filho missionário. E todos que são feitos filhos de Deus, segundo o modelo de Cristo, têm que ter essa vocação missionária. E aí eu convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 4. A partir do versículo 4, Gálatas 4, Paulo diz assim àquela comunidade:
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, de Maria, nascido sob a lei, dentro do judaísmo, para resgatar os que estavam sob a lei, os judeus, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Veja bem, essa adoção é a adoção que nos faz filhos, recebendo o Espírito do próprio Filho. Jesus disse: olha, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. E Jesus enviou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que desceu sobre a igreja, ele nos habilita a ser morada do Pai e ao mesmo tempo a viver em comunhão com o Pai, desejando ardentemente a casa do Pai. É o Espírito do Filho. Esse novo nascimento, essa regeneração é que nos coloca dentro dessa família espiritual. Só que o Espírito do Filho é um Espírito missionário. O Filho poderia ter se contentado em estar lá na glória, vivendo aquele ambiente sublime, de perfeição, que é o reino dos céus, mas ele aceitou, ele se esvaziou, ele desceu até nós e se fez carne. Portanto, o Espírito do Filho é um Espírito missionário. E também não é compreensível que alguém se diga filho de Deus e não tenha uma visão missionária da vida. Acha que veio para esse mundo apenas para desfrutar, apenas para se deleitar nos prazeres e nas benesses da vida. Não. Nós fomos chamados por Deus para pertencer à família espiritual, para trazer novos irmãos para essa família. Nós fomos chamados por Deus no Espírito de Cristo para que cada vez mais essa família seja feita de gente diferente. Outra coisa que me incomoda muito é que as igrejas, que são espaços de convivência da família espiritual, às vezes tendem a trazer novos membros, novos filhos espirituais dentro de um mesmo padrão. Eu trago para a minha igreja pessoas com as quais eu me identifico, muito próximas e semelhantes ao meu jeito de pensar, ao meu estilo de vida, que frequentam os mesmos lugares que eu. Certa vez eu estava participando de uma reunião onde o objetivo era discutir uma expansão missionária da igreja. E alguém dizia: a gente precisa olhar com mais carinho para essas zonas mais nobres das cidades. Precisamos evangelizar os ricos também. A igreja precisa evangelizar rico. E eu digo, a igreja não precisa evangelizar um extrato social. A igreja precisa evangelizar. Onde Deus abrir uma porta, onde Deus permitir que uma igreja se estabeleça, é o lugar. Eu não acredito nessa coisa mecânica, de certa forma fria. Não, vamos atrás daquele grupo social. Não precisamos trazê-lo para dentro da nossa igreja. Não, precisamos viver o Evangelho de Cristo, convivendo com os diferentes tipos de pessoas, e na medida que o Espírito Santo abrir uma oportunidade, falar do Evangelho de Cristo, testemunhar com a vida, com a pregação, com a ministração. É importantíssimo que entendamos que estamos nesse mundo para cumprir uma missão. Mas junto a quem? A qualquer tipo de pessoa. Cristo não pré-selecionou, não fez triagem. O espírito missionário de Cristo o impulsionava a ir até grupos muito diferentes de pessoas. A prostituta, o cobrador de impostos, o leproso, gente que não tinha boa fama, gente que não era benquista, gente que não dava ibope, ser amigo deles não era uma coisa que trouxesse algum retorno positivo para a imagem. Jesus não queria saber de onde aquela pessoa era. Ele apenas entendia que a casa do Pai, a família espiritual, ela precisa de trazer mais e mais filhos para a comunhão com o Pai. Em nome de Jesus, eu creio muito
que a sua vida, a sua experiência com Deus vai ser cada vez mais marcada por esse Espírito de Cristo, que é um Espírito missionário. Ser filho de Deus é um gozo, mas ser filho de Deus que faz outras pessoas entenderem o gozo de ser filho de Deus é um gozo maior ainda. Jesus não quis desfrutar desse privilégio de comunhão com o Pai de um modo egoístico, de um modo individualista. Ele partilhou, ele abriu as portas. Às vezes nós estamos com aquele sentimento, aquela síndrome de filho único, que não quer dividir os brinquedos, que não quer dividir o afeto e o colo do pai. Tem crente dos nossos dias que parece que retomou essa visão muito própria do israelita, do judeu, de que Deus é o meu Deus exclusivo. Não. Tem crente que ainda não entendeu que uma das grandes belezas da fé cristã é que na medida em que a gente partilha, Deus multiplica. Quanto mais eu trago filhos para a casa de Deus, mais ainda Deus me trata como filho, mais ainda Deus me acolhe com generosidade, com misericórdia. Quanto mais filhos na casa, Deus aumenta ainda mais a comida na panela. Aquele ditado popular, onde come dois, come três, onde um, come dois. Eu não sei se dentro de um planejamento familiar isso é verdade. Às vezes é bom tomar um pouquinho de cuidado para a família não crescer além do possível, daquilo que a gente consegue dar conta. Mas no mundo espiritual, na família espiritual, esse ditado popular é muito verdade. Onde Deus alimenta meia dúzia, 10, 20, 100, 200, ele alimenta 1000, ele alimenta centenas de milhares, porque a graça dele, a vida de Jesus é de uma abundância inesgotável. Então creia, você que ainda não teve o privilégio de gerar um filho espiritual, busque essa experiência. É das coisas mais prazerosas da experiência cristã, da fé cristã. É trazer alguém até o Pai e dizer: Pai, esse errante, esse que estava perambulando aqui pelo mundo, peregrinando pelo mundo sem rumo, está aqui, acolhe, interceder por um ser humano, dizer: Senhor, faz dele um filho, faz dele em Cristo Jesus e no sangue de Jesus um meu irmão, eu quero que ele seja meu irmão. Isso é bonito demais. Isso é próprio de alguém que faz parte da família espiritual. Que Deus lhe abençoe. Maria, naquele momento derradeiro de Jesus, ela ali aos pés da cruz, ganhou um filho e aquele filho ganhou uma mãe. Essa é a dinâmica da caminhada cristã. Nos momentos mais tensos, críticos, mais dolorosos, Deus faz brotar filhos e mães e pais espirituais. E a igreja precisa compreender isso. Tem muita gente carente de mãe e de pai. E tem muita mãe, muito pai que gostaria muito de ter um filho para compartilhar boas experiências, sabedoria, bons momentos. Então não vamos permitir jamais que esse sentimento, essa lógica egoísta que permeia a sociedade nos roube a beleza de ser uma família que não tem portas, uma família que habita uma casa que não tem janelas. É tudo muito livre. As pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas ficam, as pessoas permanecem, e aqueles que permanecem desfrutam do gozo de ser um filho de Deus, de deitar a cabeça no colo do Pai e sentir o sobrenatural de Deus consolando, renovando e revigorando o coração e a alma de todos nós, cansados e abatidos que perambulando por esse mundo mau. Amém? Que Deus te abençoe. Meus amados, antes de ministrarmos a bênção apostólica, nós teremos ainda uma homenagem das crianças às mães. A Ana Raquel vai fazer leitura de um texto e a Fernandinha vai entoar um cântico de adoração a Deus, de gratidão pela vida das mães. Vamos acompanhar essa homenagem e depois
ministrarei a bênção apostólica. Hoje eu vou fazer um texto da Bíblia para minha mãe. Minha mãe é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Provérbios 31, 25, 26. Eu amo mamãe. Obrigado, Deus, por me dar uma mãe tão maravilhosa. Te amo, mãe.
Que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus abençoe todas as mães da nossa igreja, do nosso país e do mundo. Que coisa linda ver os pequeninos louvando a Deus e rendendo homenagem às suas mãezinhas. Que Deus abençoe nosso departamento infantil, que Deus abençoe também os filhos que já não são mais crianças. Hoje pela manhã foi publicado no nosso YouTube um vídeo contendo muitas e lindas homenagens às mães da nossa igreja. Foi um belo testemunho de amor e de reconhecimento. Que Deus abençoe todas as mães. Vamos nesse momento sermos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com a nossa igreja, esteja com as mães da nossa igreja, esteja com as mães que estão espalhadas por toda a face da terra, trabalhando e pelejando para cuidar e proteger os seus filhos. Que a graça e a paz, o amor e o consolo alcance todos aqueles que têm sido pai e mãe de gente que não conhece, de gente que não conhecia, mas de gente que sofre e que precisa de cuidado. Que essa bênção alcance os pais e mães espirituais espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus seja com vocês, que o Espírito Santo possa cuidar de todos e que ao longo dessa semana tenhamos muitas experiências com o amor, com a ternura, com o afeto, com a misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Fique em paz na sua casa.